Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um programa Contexto. E o meu convidado de hoje foi governador por 4 mandatos do nosso estado de Goiás, Marconi Perillo. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui nesta manhã de sábado. Por favor, a casa é sua. Bom dia, Franciele, bom dia a todos os internautas, todos os telespectadores. A honra é minha estar aqui no Contexto com todos vocês do SBT Brasil. Marconi Perillo é, de fato, pré-candidato ao governo do estado de Goiás? Caso afirmativo for, conte-nos, por favor, o que motivou a voltar ao debate político. Bom, eu sou pré-candidato a governador, já está decidido. Isso aconteceu agora no final de setembro e levei em consideração alguns fatores. O primeiro deles é que o meu nome tem aparecido em todas as pesquisas com algo em torno de 25% a 30 e poucos por cento de intenções de voto. Seria desconsiderar essa parcela significativa do eleitorado goiano que tende a votar em mim, que demonstra isso das pesquisas, caso eu não aceitasse o desafio dessa pré-candidatura. Em segundo lugar, eu me considero ainda bastante jovem, cheio de energia, gosto de política, gosto da boa política e gosto de fazer o bem às pessoas. Política, quando bem conduzida, é um instrumento para que o poder público possa fazer boas coisas para as pessoas, especialmente para os hipossuficientes, os que mais precisam. No início da sua trajetória, como governador, o senhor usou o slogan Tempo Novo, como um período de renovação, né? E passando-se algumas décadas, Marconi, como o senhor avalia a sua evolução política e administrativa ao longo desse percurso? Bom, na verdade, aquela certeza de um tempo novo aconteceu no nosso estado. Goiás sofreu um período assim, viveu um período de muita estruturação em todas as áreas. Goiás se transformou em um estado moderno, mais eficiente, competitivo, um estado mais inovador. Foi um período muito frutífero. Para você ter uma ideia, Franciele, Goiás multiplicou o PIB nesse meu período por 12 vezes. Quando eu assumi o governo em 99, Goiás tinha um PIB de 17 bilhões. Quando eu saí, o PIB de Goiás já era de 220 bilhões. Porque os nossos governos foram estruturadores e modernizadores em todas as áreas. Eu procurei trabalhar permanentemente políticas públicas, fiscais, tributárias, eficientes, capazes de atrair empresas do mundo inteiro, do Brasil todo, para o nosso estado. Isso significou muitos saltos na geração de empregos, nas exportações, na produção agrícola, pecuária, ou seja, em mineral, no agro, na produção primária, na produção industrial, nos serviços, no comércio. Nós investimos pesado na Fundação de Amparo à Pesquisa e isso teve um impacto forte nos avanços tecnológicos, científicos, na inovação e na pesquisa. Tivemos também fortíssimos investimentos através do programa Produzir na atração de investimentos de fábricas, de indústrias, e isso gerou muito emprego. Aliado às nossas políticas planejadas de infraestrutura, saneamento, habitação, educação, saúde, segurança pública, valorização de servidores, criação de serviços eficientes, como, por exemplo, o VaptVupt. Eu deixei estruturados 90 unidades do VaptVupt em Goiás. Então, esses serviços todos foram importantes. Hoje, me motiva muito o fato de eu ter muito mais experiência, de significar uma candidatura que gera estabilidade, confiabilidade, a certeza de que a gente vai ter um planejamento voltado para Goiás daqui a 20, 30 anos. Enfim, confiabilidade. O eleitor, eu percebo isso nas pesquisas que tenho, o eleitor quer alguém que seja confiável e estável, um político que tenha experiência, um político que possa demonstrar capacidade na gestão. Nós não podemos entregar Goiás a qualquer um, alguém que não tenha experiência de vida, de trabalho. Nós não podemos entregar alguém que não seja confiável do ponto de vista da gestão. Gerir um estado como Goiás
não é gerir uma casa, não é gerir uma pequena fábrica, não é gerir um pequeno negócio, é gerir um estado complexo, que tem regiões bastante complexas. Nós temos aqui, por exemplo, a região do Nordeste, que se assemelha mais ao Nordeste brasileiro. Nós temos a região Norte, que é rica em minérios, rica em produção pecuária e agora também em agricultura, mas que também tem a sua complexidade. Nós temos o entorno de Brasília, que tem muitos migrantes, cerca de 90% são migrantes, e é uma realidade bastante heterogênea. O Sudoeste, que é uma região muito forte no agro e também na agroindústria. A região metropolitana de Goiânia, a região Sul, a região de Anápolis, enfim. São regiões complexas, é um estado complexo, que demanda muitas políticas públicas voltadas ao ser humano, ao cidadão, que vai exigir um governante que tenha também um olhar bastante heterogêneo, definido em relação às políticas públicas que serão necessárias para o futuro. Não dá para colocar alguém inexperiente para gerir uma máquina ou um estado do tamanho do nosso. Considerando a sua experiência política e administrativa, como o senhor avalia o atual momento da política de Goiás hoje? Bom, eu vejo muitas contradições acontecendo atualmente. E vejo também que, aos poucos, o governo vai expondo a real situação de Goiás. Os jornais têm trazido muitas manchetes sobre um possível rombo fiscal agora no ano de 2025. O governo, por outro lado, demonstrou uma fragilidade recente em relação às contas públicas quando taxou o IPASGO, os dependentes dos servidores públicos que são afiliados ao IPASGO, em até R$ 350 por dependente. Isso demonstrou fragilidade nas contas, fragilidade na gestão do IPASGO, que já não era considerada boa, porque não atende às necessidades dos segurados, e, ao mesmo tempo, expôs também a todos os servidores públicos um quadro de agravamento da crise fiscal do IPASGO. Ao mesmo tempo em que, há 2, 3 anos atrás, o governo também se expôs ao trair o produtor rural, cobrando a taxa do agro. Esse foi um outro momento que expôs bastante essa situação de um Estado que não tem capacidade para resolver o problema da sua malha viária, da sua infraestrutura. Eu percebo também um desgaste em relação aos funcionários públicos, especialmente aos aposentados, quando o governo cobra, por exemplo, de mais de 15 mil professores aposentados, uma taxa de 14,5%. Existem outras contradições também em relação aos radares. Na minha época diziam que o Goiás tinha muito radar, que a gente tinha uma fábrica de multa de radares. Hoje, o governo de Goiás tem 15 vezes mais radares do que tinha naquela época. A mesma coisa em relação ao DETRAN. A gente tem assim, uma série de aumentos das taxas do DETRAN. Essas incongruências todas vão revelando uma face que a publicidade, que a propaganda não revela. Isso também acaba implicando na própria avaliação do governo, que já é muito mais baixa do que era há algum tempo atrás. Há uma outra fragilidade, que é o seguinte: nas cidades do Estado, Goiânia, nas cidades do Estado, as pessoas começam a perguntar: escuta, mas o governo já está aí há 7 anos, e o que é que ele fez para cá? O que ele fez para Anápolis? O que ele fez para Goiânia, para Rio Verde? O que ele fez nas cidades do entorno de Brasília? O que ele fez para Itumbiara? Enfim, começa-se a perguntar o que é que o governo fez em termos de obras estruturantes. Até porque as pessoas se acostumaram, durante o meu tempo, com obras o tempo inteiro, o dia inteiro, semana inteira, ano inteiro. Eram obras estruturantes em todos os cantos do Estado. Além dos programas de inclusão social, os programas sociais, que também eram permanentes. Muitos deles, o governo mudou de nome. Não tem política criativa nova, tem muitas mudanças de nome. E eu percebo que há um burburinho, as pessoas começam a questionar capacidade de gestão, qualidade de gestão, entrega efetiva de serviços, entregas efetivas de obras, de infraestrutura, de moradia, de saneamento. Na minha época, por exemplo, nós fizemos 88 estações de tratamento de esgoto, 88 sistemas de esgoto. Nós temos 100.
Existiam 12, nós fizemos mais 88. Nós fizemos 5.000 quilômetros de rodovias novas, duplicações, conserto de estradas, reconstrução de estradas, mais de 300.000 moradias em parceria com a Caixa Econômica, enfim, foram governos efetivos de entregas. Hoje, o que a gente vê? Os hospitais que nós construímos ou reconstruímos, que não tinha mais macas nos corredores, agora estão cheios de macas. Os serviços caíram muito. Se você vai ao VaptVupt hoje, você gasta 2, 3, 4 dias para receber um documento. Na minha época, isso acontecia em meia hora. Então, houve uma deterioração no nível e na qualidade dos serviços. Isso indica que a gestão deu uma piorada, porque falta valorização, falta gente. Fala-se muito em segurança pública. Na minha época, eu autorizei concurso ao longo do tempo para a contratação de 10.000 policiais, nas 5 polícias, penal, técnico-científica, bombeiros, polícia militar, polícia civil. Não se vê mais concurso. O que aconteceu? A polícia militar, que tinha 14.500 homens, quando eu saí do governo, tem hoje cerca de 8.500 policiais. Resultado disso, 80 cidades não tem nenhum policial, não tem nenhuma viatura. As viaturas estão diminuindo a cada dia que passa, e os policiais, porque há um estresse enorme dos policiais tendo que fazer horas extras, muitos, inclusive, atentaram contra a própria vida, dado ao estresse. Então, essas coisas todas, na minha opinião, começam a aparecer. É algo que estava mascarado por conta da narrativa, por conta do discurso, que vai se revelando distoante da realidade. Uma coisa é a fala, é o discurso, é a narrativa, outra coisa é a realidade. E falando na política nacional, o senhor acha que a política nacional pode influenciar o eleitorado aqui em Goiás? Pode, com certeza. Já influenciou nas 2 últimas. As 2 últimas eleições tiveram uma influência forte. Por exemplo, o Caiado ganhou as eleições muito em função da aliança com o Bolsonaro. Depois ele, várias vezes, traiu o bolsonarismo sabe disso, mas ele, volta e meia, oscila entre estar com o bolsonarismo, entre não ser bolsonarista, porque ele sabe que o perfil do eleitorado aqui de Goiânia é um perfil de direita. Há uma influência, sim. As eleições de 2018, aliás, de 22, quando eu liderei para senador, até o finalzinho, eu não ganhei porque houve uma vinculação entre a candidatura do senador Wilder com a candidatura do Bolsonaro. Eu não tinha alinhamento, nunca tive com o PT. O meu partido apoiou a Simone Tebet, que aqui em Goiás tinha uma aliança com o governo. Eu fiquei sem candidato a governador e sem candidato a presidente da República. Isso acabou dificultando muito a minha eleição. Eu fiz 20% dos votos dos eleitores goianos que confiaram no meu nome. O candidato que ganhou fez quase 25%, mas eu perdi em função da polarização nacional, que, aliás, ela não é nem polarização mais, ela chegou a um nível de radicalização forte por parte de alguns setores da sociedade. O senhor foi alvo de questionamentos e processos judiciais, os quais foram arquivados. O senhor acredita que esse tema pode ser usado pelos seus adversários? Que isso poderia atrapalhar a sua campanha? Isso certamente vai ser usado pelos meus adversários. Eles fizeram uma campanha contra mim durante os meus anos todos como governador, implacável, até que em 2018 eles conseguiram, através de uma série de narrativas, de uma série de farsas jurídicas e políticas, me derrotar e me desmoralizar naquele período. Foi um período longo para que eu pudesse recuperar a minha credibilidade para alguns segmentos da sociedade, para alguns ainda não. Eu ainda tenho uma rejeição que está por volta de 28%, 30%, era muito maior, exatamente por conta da narrativa cruel, falsa, mentirosa, fake, a palavra é fake, que alguns adversários inescrupulosos tentaram plantar com o suporte de alguns segmentos do Ministério Público, da própria Justiça, para tentar, de alguma maneira, me tirar da cena. Como não conseguiram ganhar 5 eleições para o governo do Estado, arranjaram um estratagema para tentar me tirar da política. Mas quando você tem alicerces sólidos, quando você planta sementes em solo fértil, edifica uma casa sobre rocha, é difícil você ser derrotado. Tanto é que hoje eu apareço nas pesquisas com algo em torno de
30%, 28%, 30%, 34% das intenções de voto. Isso significa que uma parcela grande do eleitorado, da população, acredita, confia e sabe que eu sou um líder que entrego, que faço. Mas foi um período muito duro na minha vida, na vida da minha família. Alguns dos meus familiares não querem que eu volte à política porque o sofrimento é muito grande. Às vezes uma mentira que é estampada numa televisão ou num jornal, ou num fake de robôs nas redes sociais, até que ela é desmentida, você sofre demais. Porque, às vezes, você planta uma mentira, estampa uma capa de jornal com uma mentira, e depois a verdade vem, mas você tem essa verdade colocada num cantinho de página de jornal. Não é o mesmo espaço. E aquela mentira já foi estratificada, já foi espalhada por todo mundo, e fica prevalecendo aquela mentira. O Hitler, que quase acabou com o mundo, felizmente foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, ele inventou uma máquina de mentira, através do seu ministro das comunicações, que era mentir, falar uma mentira 1 milhão de vezes para se tornar verdade. Muitos adversários que são embalados por essa rede de intrigas, de fakes e de narrativas falsas, eles tentam destruir o inimigo, tentando mostrar uma mentira 1.000, 10.000 vezes para fazer com que essa mentira se torne realidade. Mas o fato é que, com o passar do tempo, as mentiras vão sendo reveladas e a verdade vai aparecendo, vai vindo à tona. Eu vejo isso. Na verdade, a gente tem, na vida, e não só na política, a vida é um círculo. E você, às vezes, tem os pontos altos, os baixos. Eu já estive em cima, vim para baixo, cresci de novo, porque a minha vida inteira foi de dedicação ao trabalho, à edificação das coisas para o bem. E mesmo fora do poder, né, não tenho nenhum mandato há quase 8 anos, eu continuo trabalhando, levando o que eu posso levar para as instituições de caridade, em termos de apoio, conseguindo recursos da iniciativa privada. E as pessoas que me conhecem de perto sabem o quanto eu sou um ser humano verdadeiro, previsível, um ser humano que se importa com as pessoas. Tem muita gente que não me conhece e faz uma avaliação absolutamente absurda, um estereótipo absolutamente diferente do que eu sou na essência, do que eu sou na verdade. Felizmente, Franciele, os que me conhecem sabem da minha essência, do meu caráter, da minha personalidade, da minha integridade enquanto ser humano. Sabem que eu sou também uma pessoa coerente. Graças a Deus. Eu tenho defeitos, muitos defeitos, como todos nós, seres humanos, temos. Mas eu sou uma pessoa que não traio amigos, que não traio as pessoas, que não traio o eleitor. Eu sou uma pessoa que tem convicções muito sólidas, sou uma pessoa leal aos meus princípios, aos meus valores, principalmente aos meus valores cristãos, e sou leal às pessoas que acreditam em mim, que estão ao meu lado. E Marconi Perillo já tem possíveis nomes para o Senado? Eu tenho conversado com algumas pessoas, mas ainda não há definição para vice, não há definição para o Senado. Eu vou esperar os acontecimentos, vou aguardar os desdobramentos políticos daqui para frente, para que eu possa tomar essas decisões. As convenções vão acontecer final de julho, começo de agosto. Até lá, nós vamos conversando, eu vou fazendo pesquisas, vou avaliando os nomes que eventualmente possam estar comigo nessa corrida de 2026. Está muito em aberto, tem muita gente que está descontente com o candidato oficial, o candidato da máquina, muita gente que está descontente com o tratamento que tem recebido, que não terá espaço. E aí, guardando consonância com as minhas características políticas, eu quero buscar pessoas que se identifiquem com o meu programa, com o meu projeto, propósito de vida, com os meus conceitos, os meus princípios e valores, para a gente definir uma boa chapa, uma boa aliança que possa representar bem o eleitor como vice e como senador. Falando em cenário nacional, vou aproveitar o gancho. O PSDB terá candidato próprio? Acho muito difícil a essa altura, até porque o PSDB não lançou candidato em 22, isso acabou se transformando numa tragédia eleitoral para nós. Nós reduzimos a nossa bancada a 13 deputados, a 1 senador. Hoje nós já temos 3 senadores, 17 deputados federais, 16 indo para 17. E a nossa estratégia
em função do fundo eleitoral, que é bem menor, em função do tempo de televisão, é dobrarmos pelo menos a nossa bancada de deputados, elegermos alguns senadores e apoiarmos 2, 3, 4 candidatos a governos estaduais. Certamente nós vamos procurar uma aliança nacional que esteja nesse espectro que eu já defini anteriormente, em oposição ao governo federal. Como o senhor avalia as recentes pesquisas feitas, apresentadas aí pelos veículos de comunicações? Pesquisa retrata o momento atual, né? É mais ou menos como nuvem. Você olha para cima, para o céu está de um jeito, daqui a pouco está do outro. Essas pesquisas retratam o momento atual, mas elas revelam que certamente haverá, tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno, uma polarização. E eu acho que, apesar de muitos acharem que o governo federal, que o Lula é favorito, eu acho que haverá uma polarização e que não há favoritismo. Se o governo conseguir melhorar a economia para valer, derrubar as taxas de juros que estão acabando com o empresariado brasileiro, com o cidadão brasileiro, domar de vez a inflação, mas ao mesmo tempo derrubar as taxas de juros, melhorar a política de câmbio, a política industrial, a política no agro, pode ser que o governo melhore as perspectivas de vitória. Mas eu acho esses cenários muito difíceis. Do ponto de vista fiscal, a situação do governo é muito ruim, a política externa também. E eu diria para vocês que estão me vendo, telespectadores, internautas, para você, que nós vamos enfrentar no ano que vem uma forte crise no agro. Nós vamos precisar de governadores e de um presidente da República que compreenda a importância do agro nas exportações, no PIB, na geração de empregos e ajude o segmento do agro a resolver o problema do endividamento, que hoje ultrapassa 300 bilhões de reais. O governo prorrogou a agonia, prorrogou as dívidas até julho do ano que vem, mais ou menos julho, mas terá que securitizar os produtores. Por que os produtores passam por dificuldades, apesar de trabalharem tanto, de focarem tanto, de agregarem tanta tecnologia à produção de alimentos no Brasil? É porque, durante 3 anos, nós tivemos a soja, o preço da soja, por exemplo, num patamar de R$200 a saca. Caiu para 98. A taxa do agro, criada aqui pelo governo de Goiás, ainda piorou a situação. Os proprietários rurais, os produtores, o agro, de uma maneira geral, investiu, alavancou para comprar maquinários novos, para comprar mais terras para produzir. Muito disso foi comprado com base em empréstimos, com esses juros de 15% hoje. Isso é inviável. Os insumos que muitas vezes vêm de fora, vêm do exterior, só aumentam e o preço dos produtos, das commodities, só cai, não fecha a conta. Então, a gente vai precisar de ter aqui em Goiás um governante que tenha habilidade, força, liderança para ajudar nessa negociação a favor do agro. Por isso é que eu digo que a taxa do agro tem que acabar. Ela tem que acabar no ano que vem, ou, se não acabar, eu eventualmente sendo eleito governador, eu vou acabar no primeiro dia com a taxa do agro, porque se não conseguirmos viabilizar uma convergência em torno do agro, nós vamos ter muitas dificuldades. Um outro segmento que vai passar por muitas dificuldades será o segmento industrial. A reforma tributária, que foi aprovada no ano passado, ela estabelece o fim dos incentivos fiscais, que nós criamos aqui, lá atrás, o IRIS com o Fomentar, depois eu com o Produzir, criamos uma política de atração de vultosos investimentos industriais. Isso não aconteceu nos últimos anos. Para você ter uma ideia, só a indústria de etanol vieram 26 no meu período. Nós tínhamos 12 antes de mim e temos hoje 38. Além de uma série de outros segmentos, como o setor automobilístico, montagem de máquinas, montagem de veículos, o segmento farmoquímico, da indústria farmacêutica, da indústria têxtil. Esses segmentos, sem programas como Produzir, sem incentivos fiscais, eles tendem a morrer, vão embora daqui. As fábricas serão fechadas e eles vão para os grandes mercados consumidores, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ou para os lugares que estão perto dos portos, para terem competitividade. Então, essa questão industrial
terá que ser vista com muita sabedoria e com muita firmeza de propósito, com muita experiência e liderança, capacidade de liderança, porque senão o Estado vai ter perdas significativas nos próximos anos. A gente já vê por aí, eu já tenho informações de dentro da Secretaria da Fazenda e do Tribunal de Contas, que se avizinha uma crise fiscal forte. Vamos ver como é que vai ser o resultado agora, mas já tem uma crise à vista. E nós teremos uma possibilidade concreta de outras crises fortes, caso a gente não tenha aqui no Estado uma liderança ou um governo muito eficiente, muito capaz, com uma gestão eficiente e com uma máquina enxuta. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu deixei o governo, agora em 2018, nós tínhamos apenas 10 secretarias de Estado. O Estado sofreu um inchaço muito grande, no geral, aqui em Goiás. E isso certamente vai pesar. Aliado ao fato de que o governo do Estado não pagou a dívida do Estado nos últimos 7 anos. Nós teremos uns 10 bilhões que terão que ser pagos pelo próximo governador e pelos próximos governadores. Chegando ao fim, e como pré-candidato ao governo do Estado, qual a mensagem Marconi Perillo deixa para o eleitorado goiano? Quero desejar a todos que este ano de 2026 seja um ano de esperanças, de sonhos que sejam realizados. Um ano de prosperidade, de oportunidades, um ano de muita fé, um ano onde a gente possa ter bons resultados nas vidas de todos. Esse ano de 2025 foi um ano difícil, mas eu torço sinceramente para que as coisas melhorem, para que o ano de 2026 seja um ano bem melhor e um ano onde o discernimento do brasileiro nos leve a um porto seguro, no nível federal, no nível estadual, para que a gente possa ter bons senadores, bons deputados, que realmente cuidem do interesse do povo, bons governadores e também uma boa presidência da República, capaz de, com seriedade, com planejamento, com organização, com seriedade, equilíbrio, diálogo. Eu espero que esse ano de 26 seja um ano onde o diálogo possa prevalecer, onde a gente possa, através da união de esforços, fazer com que o Brasil melhore, porque o Brasil melhorando, a vida das pessoas que sofrem melhore. Um ano onde a gente possa começar a definir uma estratégia para que as filas na saúde, pelas cirurgias eletivas, pelos exames, a fila na saúde para os que sofrem seja reduzida e a gente tenha uma possibilidade de melhorar para as pessoas mais carentes, as suas vidas. Um ano em que o feminicídio possa decrescer. Eu criei 25 delegacias de combate ao feminicídio e de proteção à mulher. Eu não vi essas coisas acontecerem, mas eu espero que isso aconteça. Enfim, que de uma maneira geral haja uma redução das discrepâncias regionais e das diferenças sociais. Eu espero que as pessoas que mais sofrem possam ter uma vida melhor. Espero também uma diminuição nas guerras. Peço a Deus que interceda junto aos líderes mundiais para que eles tenham mais sensibilidade em relação às guerras e que a criminalidade diminua no geral. Desejo a todos felicidades, muitas bênçãos de Deus em suas vidas e que a gente possa ter discernimento para escolhermos os melhores nessas eleições de 26. Muito obrigado, Franciele. Muito obrigado a todos os telespectadores, a todos os internautas. Marconi Perillo, eu é que agradeço a presença no programa Contexto. As portas estarão sempre abertas aqui quando quiser voltar, nos contar algum projeto e desejar, claro, aí um ano de 2026 com muita saúde, paz, muita presença de Deus para que o senhor possa cumprir o seu propósito na vida pública, trazendo aí grandes benefícios à nossa população goiana. Muito obrigado, Franciele. Muito obrigado a todos. E a você de casa, eu quero agradecer a sua companhia, te desejar um 2026 cheio de alegria, saúde, paz e, acima de tudo, muito presença de Deus. Sábado que vem estamos de volta e eu espero você aqui no programa Contexto.